pessoal, começar a gravação aqui. A gente precisa também nesse rolê de prestação de contas. Tá gravando. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero muito agradecer a presença de todos vocês. É incrível para mim, assim, estar realizando esse curso com tanta gente. A gente foi muito rápido que acabaram as vagas. Eu precisei abrir mais 10 vagas para que tenham mais pessoas. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo o áudio? Como é que tá para você? Tá me ouvindo, né? Sim. Agora que você subiu o seu microfone, melhorou muito. Melhorou? Ah, beleza. Beleza. Ouvir. Beleza, obrigada, Anderson. Obrigada, Bertina. Vou compartilhar a tela, então, para a gente começar. Prazer, me chamo Nil Mendonça. Vou ouvir um pouquinho de cada um de vocês, mas a gente tem um momento na apresentação do slide para isso. E vou explicar um pouquinho também como que é cada processo e tudo mais. Hoje a gente vai focar no que é um projeto cultural, qual a necessidade de se ter um projeto cultural, qual a necessidade de fazer um projeto cultural e o que distingue o projeto cultural de uma ideia ou alguma outra coisa, o que determina o fato de ser projeto cultural. Vou começar o compartilhamento da tela. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que tudo isso é muito baseado no diálogo, na troca entre todos. Então, não se acanhem em teve alguma observação, alguma contribuição, ou até mesmo alguma dúvida, liguem o microfone, se comuniquem. Como eu vou estar compartilhando a tela, nem sempre eu vou estar conseguindo ver o chat, mas é sobre troca, sabe? É sobre esse lugar, assim. Todo mundo está conseguindo ver a tela? Sim. 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 Deixa eu iniciar. Sim, estou vendo. Ótimo. Antes de começar, a gente tem que fazer aquela publi, aquela merchan. Esse projeto ele foi viável através do edital emergencial da Aldir Blanc, Cultura Presente, que é um edital que viabilizava uma verba para técnicos de cultura e pessoas que trabalham com a arte, e ele foi possível graças ao governo federal, governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através dessa lei. E é muito importante isso ser colocado também, porque não foi fácil conseguir esses editais emergenciais, e foi uma vitória a Benedita da Silva com a Jandira Fegali, e hoje ainda estamos passando por situações, né? A gente ainda está tendo Covid aí, e muitos trabalhos foram pontuados pensando nesse lugar, já tendo presencial, e como que a gente continua realizando esses projetos pensando nesse lugar de muitos lugares estarem em zona vermelha pelo Covid. Inclusive, essa oficina ela teria uma parte presencial, mas eu precisei fazer uma mudança no projeto justamente por Japeri estar em zona vermelha. Mas, além disso, além de toda essa questão do cronograma que eu vos falo, é muito importante a gente pensar também da necessidade desse edital, por que ele existe, e como que não foi fácil conseguir ele para os artistas nesse momento. A gente não sabe se a gente vai ter próximos editais destinados à cultura, sabendo que é impossível assim, a gente conseguir voltar ao normal no setor cultural nesse ano. Mas, enfim, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, me chamo Nilcilene, né? Tenho o nome artístico de Nil Mendonça. Eu inicio no teatro em 2009,
através de uma oficina de teatro pelo Grupo Código, que é um grupo daqui de Japeri. Eu sou de Japeri, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E eu faço parte dessas oficinas, né, muito nova ainda, e a partir daí eu vou adentrando, né, nesse mundo da comunicação, inicio a faculdade de letras, e junto com a faculdade de letras entro para o site Japeri Online, que é um site de comunicação também daqui da região, tem como slogan divulgando Japeri positivamente, por ser a Baixada da Baixada, né, como é considerado um dos municípios mais distantes da Baixada Fluminense, e ser muito noticiado sobre violências e tudo mais, mas Japeri possui uma singularidade cultural incrível que não é vista, que não é notada. E aí o site Japeri Online, o esforço que o site tem é justamente mostrar mais esse viés na região, mostrar mais o que tem de bom aqui. E aí eu entro, né, eu começo esse trabalho a partir de 2014 e entro realmente para o Grupo Código, para a companhia do Grupo Código em 2018, também nesse lugar do artístico, né, eu sou atriz, mas pensando já nessa questão de projetos, da elaboração de projetos, tenho muito, né, nesse processo a ajuda do Jorge Braga Júnior, que é formado em produção cultural pela UFRJ, hoje está realizando um doutorado pela Unirio. Entro como basicamente uma estagiária dele, e a partir daí eu vou entendendo mais sobre esse lugar do que é o projeto periférico, do que é o projeto cultural, do que é o projeto sociocultural. E aí, a partir disso, eu vou para entrando em contato com outros grupos através de redes. O Grupo Código faz parte da Rede Baixada em Cena e da Rede Frente Teatro RJ. Através da Rede Baixada em Cena, eu consigo trocar com projetos entre grupos como Arroto Cênico, Seta, Cerne e muitos outros que fazem parte. E também pela Rede Frente Teatro RJ, a gente consegue trocar com grupos como o Coletivo Egrégora, que inclusive fiz parte dessa gestão de projetos no ano passado, grupos como Nominável, enfim, alguns grupos também do centro do Rio. E a partir disso, trago um pouco dessa formação, né, adquirida nessa transição, nesse caminhar. Hoje eu estou cursando teatro pela UFBA também, então o meu lugar artístico ele perpassa um pouco, né, nessa questão mais do teatro, mas também pensando nessa questão da arte, né, nessa questão da arte no geral. Eu já trabalhei com Encontrarte, enfim, esse lugar de exposições, esse lugar da troca cultural. E aí, a partir disso, eu faço uma provocação para vocês de entender um pouquinho também como que parte, né? Eu quero que vocês falem um pouco da ligação de vocês com a área cultural, o que motivou vocês a fazer parte das oficinas de elaboração de projetos, como vocês ficaram sabendo também da oficina. Eu acho muito importante. Eu acho que, se eu não me engano, tem 2 pessoas aqui que eu realmente conheço, outras pessoas são novas para mim. Eu acho incrível isso, eu acho incrível essa troca. Então, se vocês puderem abrir a câmera, o microfone, e a gente começar nessa troca, nesse desenrolar, entender um pouquinho sobre cada um de vocês, de onde vocês vêm também, podem começar. Eu sou a Lua, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou natural de João Pessoa, eu trabalho com dança, mas também em algumas áreas correlatas, né? Teatro também, um pouquinho de música, vídeo. Eu sou graduanda em dança, no momento terminei o intercâmbio aqui em Portugal e agora estou presa aqui, sem conseguir sair. Tive acesso à oficina por um grupo do WhatsApp, e eu acho que foi o do Fórum de Artistas Pretos, ou foi
o da Escola de Teatro Negro, eu acho que foi o da Escola de Teatro Negro da A UFBA. UFBA, acho que foi por aí. E faz tempo que eu estou nesse interesse, assim, de me encontrar mesmo como minha potência artística, né? Artística, o que é que eu tenho para colocar no mundo, assim. Eu já participei de alguns projetos, mas sempre não na condição de proponente, assim. Então, agora eu tinha esse interesse, mas também não tenho algo já muito bem pensado sobre o que seria, sabe? Mas nesse contexto pandêmico também todos os nossos projetos estão tendo que ser repensados, né? Tendo que ser reestruturados. É mais ou menos isso. Mas você tem uma ideia já, né? Você já tem uma noção do que poderia ser, ou não? Para já, agora aqui em Porto, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, o que é que eu posso fazer, mas a ideia seria aulas, sim, oficinas de dança. Uhum. E penso alguma coisa aqui com o grupo de capoeira que eu participo. Bacana. Gratidão, Lua. Eu posso ir seguindo os quadradinhos aqui na ordem que tá, porque aí a gente não fica nessa espera. E aí a próxima é a Albertina, que tá aqui no meu cantinho de cá. Não sei se tá a mesma coisa. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou a Albertina. Quem lembrar pode me chamar de Betina, que é como as pessoas me conhecem. Eu sou aqui de Porto Alegre, falo daqui. Eu sou um monte de coisa. Esses dias eu descobri o termo multipotencialidade, eu achei ótimo, que eu acho que é a cara do preto e da preta, assim. Eu me culpei durante muito tempo com relação a ser uma pessoa que faz tanta coisa e coisas que não se comunicam. Para vocês terem uma ideia, eu sou formada em gastronomia. Atualmente estudo política pública, porque depois da faculdade eu comecei a trabalhar na área social como educadora específica de gastronomia. Depois trabalhei como educadora social específica, trabalhei como educadora social apenas, e aí esse aspecto do social me interessa muito, né? Antes de começar na área social, entre o final da faculdade e começar a trabalhar na área social, eu comecei a fazer comédia stand-up aqui na minha cidade. Então, fui uma das primeiras, se não a primeira mulher negra na cidade a fazer, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é essa cidade, um docinho de coco, só que não. A fazer o quê? Eu fui uma das Desculpa. primeiras... Oi? Você foi a primeira mulher negra a fazer o quê? A fazer comédia stand-up aqui na cidade. E isso foi bem... Eu nem tinha consciência do quão duro poderia ser também, e foi. Então, eu sigo fazendo comédia stand-up. Atualmente, eu posto material de humor no Instagram, por questão da pandemia, a gente não pode mais fazer show. E eu já produzi algumas coisas. E continuo trabalhando na área social. Atualmente, eu sou coordenadora de um projeto que trabalha com jovens de 14 a 17 anos aqui na minha cidade. E aí, com o negócio de trabalhar numa OSC, eu comecei a me familiarizar com projetos. Só que, ao mesmo tempo, aquelas autossabotagens, das vezes, eu achava que o projeto era uma coisa, um bicho de milhões de cabeças e que eu não teria condições, que eu não saberia fazer. E aí, mas nunca parei para ver e ler um projeto, entender o que era. Aí, quando eu li e vi, disse, não, isso aqui está muito parecido com TCC, gente, não é possível. E aí, eu comecei a tentar e conseguir captar recursos para projetos, só que para as organizações que eu trabalhava, assim. Uhum. E já tive sucesso com alguns. Só que agora eu comecei nessa ideia de tentar me reorganizar dentro dessa multiplicidade de coisas que eu faço. Eu quero tentar, primeiro, melhorar a minha escrita em projetos, fazer com que essa escrita seja mais tranquila para mim e que eu possa escrever projetos também para o meu trabalho artístico. Porque isso me dá autonomia e liberdade para fazer as coisas aqui, para mim não ter que ficar dependendo... não ficar dependendo da branquitude. Na verdade, para mim, se eu conseguir... Cada coisa que eu aprendo dentro dessa multiplicidade, para mim, é mais liberdade. E eu acho que para quem trabalha com área artística, o edital, eu posso estar sendo muito ingênua e gostaria que se alguém achasse que eu estou, por favor, me alertasse com relação a isso.
Mas eu acho que o edital é uma maneira de a gente ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de tranquilidade e poder chamar parceiros, artistas também para trabalhar com a gente e ganhar uma grana. Porque eu faço stand-up há 8 anos, investi muita grana e ganhei muito pouco dinheiro. Isso acaba inviabilizando que eu continue fazendo e inviabiliza que outras pessoas como eu façam. Então, esse é o meu objetivo, assim, eu me encher de conhecimento nessa formação, a ponto de eu conseguir desmistificar qualquer medo, receio ou questão de achar que é impossível para mim construir isso. Eu vim ter conhecimento técnico para conseguir colocar os meus projetos em dias e viabilizar eles financeiramente também. Bacana, bacana, Tina. Uma coisa que eu só queria falar, assim, na verdade, duas coisas. Eu gosto muito eu já tinha escutado antes, né? E eu gosto muito dessa sua fala sobre a multipotencialidade negra. Mas eu acho que é importante também a gente pensar, e eu trago isso também nesse lugar do produtor cultural, do projeto cultural, porque por que eu estou falando isso? Existem artistas que não querem ser produtores culturais, que eles querem ser artistas, e eles querem ter essa garantia. E isso é muito mais difícil quando a gente pensa no trabalho de uma pessoa negra, de uma mulher negra, de um homem negro. E às vezes a gente se coloca num lugar de estar. Não estou falando que é o seu caso, sabe? Mas eu sempre acho importante trazer é que às vezes a gente se coloca num lugar, e eu também sou uma pessoa assim, de fazer muitas coisas, mas porque é mais difícil para a gente conseguir ter um acesso, para a gente conseguir só focar naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente gosta. E se a gente não meter a cara e não sair fazendo, se eu não for atriz produtora cultural, quem vai ser por mim, sabe? E aí eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho nisso e também no lugar do porquê de editais, né? Os editais públicos, ele vem também num lugar como uma obrigação nacional. A cultura é um dos setores que mais movimenta o PIB do Brasil, por mais que isso não seja falado, é um dos principais setores, tudo dentro do país, do mundo, envolve a cultura, cada coisa. Uma novela, enfim, cada coisa faz parte da cultura. E faz parte também desse lugar de o que eu quero transmitir para o outro, o que eu quero transmitir para tal cidade, para tal comunidade. Então, e muitos editais, eles também vêm nesse lugar porque a gente vê muitas empresas que abrem editais culturais, mas não pensando no artista, mas pensando no ganho que a empresa vai ter com isso. Por exemplo, a gente tem empresas por exemplo, eu trago sempre a Vale, porque é uma empresa que tem editais culturais muito fortes, muito pontuais, e que gera uma renda muito grande para os artistas através dos editais dele. Mas é importante para ela ter isso, porque a Vale já tem uma imagem totalmente destruída. Assim. A Vale já tem muitas características negativas. Então, como é que isso vai gerar, como que a Vale vai ser vista, sabe? Todo esse lugar de divulgação do apoio à cultura. Também tem o lugar da audição fiscal, tem várias questões do porquê que um edital existe. E também tem várias questões do porquê que um edital não é tão acessível para uns grupos quanto para outros. Então, tudo isso são várias questões que a gente pode estar conversando. E se vocês também quiserem acrescentando, gente, no do outro, eu acho que não tem problema. Eu acho que nesse primeiro momento é real para a gente se conhecer, para a gente trocar. E nem que fique coisas para a próxima aula. Inclusive, por isso que eu quis colocar vários encontros, né? Porque eu acho que é muito importante essa troca. Eu acho que estou vendo pessoas de diferentes lugares, assim. Sou do Rio de Janeiro, tem gente de Lua de João Pessoa, Tina de Porto Alegre. Então, assim, como que a gente se entende, né? De acordo com as particularidades de cada lugar. Vamos lá, Marina. Tá contigo. Tadinha, tô lançando. Olá, boa noite. Eu me chamo Marina Sampaio, eu sou
atriz, trabalho com teatro desde mais ou menos 2011, por aí, né? Minha história com teatro, ela inicia de uma forma muito através do aprendizado. Fiz a Martins Pena, depois eu entrei na Unirio. E quando eu termino esse meu ciclo de cursos e faculdade, etc., né? Eu fiquei ali naquele limbo do e agora? O que farei com esses diplomas? E uma dificuldade enorme de achar que a produção não era para mim, que aquilo ali que isso daqui é uma demanda que não faz parte da minha característica, enfim. Então sempre me afastei muito desse lugar e isso foi muito prejudicial para minha atriz, né? Eu estava sempre atrelada a produções de amigos ou de coisas que, enfim, que eu fazia ou que eu passava, mas coisas muito pequenas, nada muito significante, assim, no sentido de dar uma continuidade na minha carreira artística. No meio disso, eu encontro a licenciatura, né? E começo a trabalhar como professora de teatro, depois eu faço uma especialização e começo a trabalhar como professora de arte para escola, ensino fundamental. Me encontro assim, né, nessa possibilidade de ter um retorno financeiro, que era uma coisa que me trazia muita insegurança durante o período da faculdade, né? Eu venho de uma família do subúrbio do Rio de Janeiro, então assim, a questão do ter que se manter, da independência financeira, sempre ficou muito forte dentro de mim, e isso me dava muitas noites em claros, assim, enquanto eu era atriz somente. Mas eu acredito que muito desse pensamento, desse fluxo, ele se deu por eu criar essa imagem que a Bettina falou, acho que foi a Bettina que falou aqui, em relação à produção, né? A produção, para mim, sempre foi uma coisa muito... Nossa, um edital, caramba, e tudo muito complexo e muito distante de mim, assim. E aí, agora, em 2018, eu escolho retomar, né, a minha prática teatral, a minha vida de atriz, enfim, devido à falta e todo aquele processo que todo artista passa quando, de alguma forma, ele se afasta do fazer artístico ali, né, diretamente falando. E aí eu proponho uma ideia para um amigo, de um monólogo, ele desenvolve, escreve um texto maravilhoso, e aí a gente começa na labuta tá, e aí, como é que a gente vai fazer esse negócio? A gente não tem dinheiro, como é que a gente vai produzir e tal, enfim, passo por algumas tentativas de pessoas que eu conhecia produzir, mas a coisa sempre caía num lugar que não dava uma continuidade. E aí agora, ano passado, antes da gente entrar na pandemia, né, eu falei, cara, eu vou tentar produzir isso, e comecei a tentar procurar conhecer sobre essa questão da produção mesmo. E aí a gente entrou na pandemia, e aí, enfim, falei, bem, vamos deixar para depois. E aí agora eu resolvi retomar o projeto, e estou retomando o projeto estudando produção na sua oficina, porque eu percebi que a questão do online, ela é uma dinâmica interessante, né, enfim, de viver, né, de entender como é que é uma peça online. Eu tenho amigos que estão produzindo, eu tenho uma amiga, inclusive, que ela já está na segunda peça online dela. Eu falo, cara, deve ter um barato aí, deve ter uma bossa diferente que a galera está embarcando. Eu acho que é uma possibilidade, né? Eu, enquanto professora, também tive que me reinventar para dar aula online, né? Para Fundamental 2, então, enfim, para criança e para adolescente. Então, eu imaginei que, se a minha professora conseguiu se reinventar, por que não a minha atriz? Mas também resolvi retomar esse projeto estudando o que me causava mais medo, né? Ou que eu criava mais monstros, que é a mesma questão da produção. E então, por isso que eu comecei a pensar sobre isso, e misticamente, né? Porque eu não acredito em coincidências, eu vi a propaganda do curso
da oficina. Não lembro agora quem foi, mas eu acho que foi a Aretusa, que é também uma produtora. Eu acho que foi ela que compartilhou. E aí eu vi, me inscrevi, eu falei, bem, vamos lá, vamos ver qual que é. Então, o objetivo de eu estar aqui é, de fato, para eu reunir ferramentas para conseguir me produzir e voltar para o palco, ou para o palco virtual. É isso. Eu sou apaixonada pela Aretusa, a gente faz parte do mesmo coletivo, Corpo Cruzado. E trabalho com ela como produção também. Ela é muito maravilhosa. Eu estudei com ela na Martins Pena, ela entrou depois de mim, e depois a gente entrou no mesmo vestibular da Unirio, assim. Ela é uma maravilhosa. Betina, eu esqueci de perguntar para você como é que você ficou sabendo da oficina. Pois é, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um coletivo chamado Pretagô, não sei se alguém já ouviu falar. E o Pretagô, um dos braços do Pretagô é o Humor Negro Night Show, que é uma noite de comédia só com comediantes negros. E eu tô nesse grupo, né? Não é só comédia stand-up, tem as gurias com sketch, tem pessoal com personagem, mas todos pretos. E aí eu tenho 90% de certeza que foi uma amiga que postou nesse grupo. Tempos depois, uns dias depois, e aí eu me inscrevi imediatamente, na mesma hora. Essa guria, eu preciso dessa menina. Eu precisava, essa menina é o que eu preciso na vida. E aí, um tempo depois, também apareceu hoje, de novo, apareceu no grupo de WhatsApp do coletivo Nimba, que é um coletivo, a única negra também aqui de Porto Alegre, tem muitas artistas também. Mas foi grupos no WhatsApp de coletivos de mulheres e coletivos de artistas negros aqui da região. Bacana, gratidão. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, porque eu não coloquei no formulário, mas eu acho importante eu ter o contato de vocês do WhatsApp. Então, quem quiser ir me mandando, pode ser no chat privado. Não sei se eu faço um grupo no WhatsApp com vocês também depois, eu acho que seria bacana, apesar de eu já estar cansada de grupo. Mas vão mandando para mim o contato de vocês também. Pode falar, eu não sei se é Aida ou Aida. Nil, Oi? o chat está desabilitado. É mesmo? Deixa eu ver aqui. Pode ir falando, Aida. Aida. Oi, gente. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. É a Aida. Tem Beleza. um acento, mas tá tudo bem. Então, eu não tenho basicamente experiência nenhuma com a produção, mas acho que é aquela coisa de você sabe que é para você e uma hora a chave vira, assim. Enfim, e atualmente eu trabalho com um amigo meu, a gente tá tentando produzir ele como artista, né? E eu estou tentando entender essa área dos editais que o pessoal divulga, né? Porque realmente assusta ler aquela coisa daquele tamanho, com tanto de artigo, não sei o quê. Eu fico bem perdida nessa parte. Estou tentando me entender assim na área de produção. É uma coisa que eu quero para minha vida. A pandemia acho que atrasou todo mundo, né? Me atrasou muito quanto a isso, as mudanças que eu queria fazer. Mas basicamente é isso. Eu acho que eu fiquei nervosa, esqueci tudo que eu queria falar. De onde você é? Eu sou de Minas Gerais, Ouro Branco, minha cidade. Gente, olha isso. Cada pessoa de um lugar diferente, eu tô amando. E assim, é um loop infinito, porque a minha amiga que me mandou o link da oficina, ela mora no Rio Branco, no Acre. Caramba! É ela que me mandou, aí na hora eu já
já me inscrevi, nem li nada, só falei, meu Deus, quero. E, e é isso, assim, tô buscando conhecimento de todas as formas possíveis para tentar, depois que tudo isso passar, conseguir ter algum resultado positivo, mesmo que seja devagar. Eu não fiz faculdade por uma série de motivos, principalmente grana, e eu vivo sozinha com a minha mãe, então não é uma possibilidade ainda na minha vida. Então, eu estou fazendo curso. Onde tem curso, eu vou. Me enfio em todos Maravilhosa. os cursos possíveis. Acho que é isso. Maravilhosa. Gratidão. Nilda, quase mil. Tá mudo, amor. Obrigada. É que o meu marido acabou de chegar, eu tinha deixado. Você quer que eu pule? Não, já tá. está tudo ok aqui, com a minha parte esposa. Vamos lá. Eu estou ouvindo aí o depoimento das meninas, né, sobre as questões dos editais. Realmente, é bem complexo, né? Quando a gente recebe os editais, aí eu sempre discuto com alguém conhecido, com a minha equipe, e a gente acaba chegando a um acordo. Como é que começou a minha história, né? A minha história começa quando eu lá descubro como merendeira escolar. Eu sou de Nilópolis, tá? Somos quase vizinhas. Sou merendeira escolar em Mesquita, mais pertinho um pouquinho de você. E vejo a maravilha, né? Que é aquela comida natural. Eu já comia bastante coisa natural, mas na escola eu comecei com isso. Tive o privilégio de ter profissionais maravilhosos que me incentivaram a estudar e me apaixonei. Começa aí a minha paixão de trazer aquela coisa toda que é maravilhosa da cozinha francesa, de reaproveitamento, sabe, de quantitativo, e ele é tão elitizado e que poderia descer, né? Então, eu pus como um projeto de aposentadoria, eu fazendo um futuro, olha só, era daqui a 2, 3 anos, né? Num futuro, fazer vídeo com linguagem popular, workshop popular para as pessoas aprenderem o que era um alho poró, o que era um taipo e tal. Só que, nesse mundo maravilhoso, os meus amigos incríveis, né, me convenceram que o que eu fazia era arte. Eu pertenço ao grupo do Movimento Cultural de Japeri, né, junto com vocês, né? Foi muito difícil eu fazer um vídeo me assumindo como arte, né, que ficava distante para mim, né, essa questão de que você quer levar, né, para o popular, não deixa de ser arte. Eu trabalhei muito comigo, que foi difícil eu chegar a isso, né? E dali em diante eu comecei a participar, né? Na primeira da economia criativa, no começo da quarentena no ano passado, eu fui premiada pela região metropolitana. Participei durante esse período todo de vários. Alguns nem fui selecionada, alguns eu passei na primeira fase, alguns não passei na segunda, mas eu estou sempre fazendo, né? Entendeu? Agora, semana passada, eu participei do Reiki Acessível. Por quê? Porque dentro da minha sustentabilidade, eu estou defendendo a ONU 2030. E a minha base é a ODS 4. Como eu trabalho com criança, e a gente vê assim as dificuldades, não só de ensinamento, mas também dessa acessibilidade, né? Da pessoa cega, da pessoa surda. Se fala muito do cadeirante, né? Mas assim, o número é muito grande de pessoas surdas e cegas. Aí eu fiz uma vaquinha, né? Ainda está no ar, para livros em braille, falando também, né, dessa gastronomia, né, de baixo para cima, numa linguagem bem popular, e também os meus vídeos, todos eles em Libras. Eu tenho um apoio de um pessoal de Libras muito bom, que me dá assim cada conhecimento assim incrível, né, que você não imagina que exista nesse mundo, né, porque não é seu mundo. E eu defini exatamente a questão de incluir a acessibilidade na ODS 4
que, resumindo, ela diz que a educação deve ser em tudo e para todos, porque, conversando com a minha família, que eu estaria entrando, meu irmão pergunta, né? Ué, mas cego cozinha? Né? Cego cozinha, costura, trabalha, né? Então, realmente, é uma coisa que eu precisava estar trabalhando e levando, que as pessoas esquecem que essas pessoas têm atividade como qualquer outra. E começava no seio da minha família, né? Aí, esses projetos todos estão com inclusão, e nesse reiki, há 15 dias atrás, era um reiki de acessibilidade, era uma maratona de 3 dias. O meu desafio era museu, junto com a minha equipe. Quando essa menina falou da achei muito legal. Multipotencialidade, adorei essa frase, tá? Porque eu usei uma muito parecida no nosso time da maratona, que era a multidiversidade, que era, além de nós sermos homens e mulheres no grupo, tinha gente em Portugal, e a própria acessibilidade ela é diversa, né? No nosso mundo diverso. E aí começamos esse projeto, mas tudo em cima disso, né? Em cima da cultura, em cima de levar o conhecimento do outro, né? A possibilidade financeira realmente fica muito aquém, sabe? Porque muitos projetos, o valor financeiro que você tem é praticamente usado, né? Em torno de 70%, 80% ali. Né? Então, para quem quer sobreviver de projeto, é a minha visão nesses 2 anos só que eu estou fazendo isso, tá? Pode ser que eu esteja enganada, mas assim, você usa de 70% a 80% na produção do projeto, como foi quando eu fiz o da economia criativa, e agora que nós estamos fazendo para o Museu de Arte Moderna. Nós temos 30 dias para usar o recurso de R$10.000, né? Provavelmente não sobre nada. Mas, assim, como o meu objetivo é, a princípio, não que eu não queira o financeiro, não que eu não precise, não sei se vocês estão me entendendo, né? Mas a ideia principal é levar essa acessibilidade que eu tanto acredito. Nesse momento, a gastronomia não vai entrar, né? Mas a questão da acessibilidade, que é meu foco, interagir com pessoas cegas e surdas, nós estamos trabalhando, né, como museu de pôr isso, né, em prática, né? E com a visão de baixo para cima. Não com a visão técnica que o museu tem, diante das leis que existem para eles, mas deles estarem vendo. Essa foi a nossa proposta, né, que nós estamos elaborando relatórios e tudo, para poder começar, então, a ouvir a fala deles, para que eles realmente se sintam pertencentes ao museu, ao teatro, ao cinema. Não adianta colocar 4 lugares lá na frente, né, do teatro, ou lá na frente do cinema, porque tem que cumprir as 4 pessoas naquela sessão. E simplesmente ali é um péssimo lugar, né? Aí fica sem poder falar, né? A pessoa que precisa, né? Que precisa ser reconhecido, né? Como qualquer pessoa, mas ali que é o lugar deles e que não é talvez um bom lugar. É isso que nós vamos ouvir, né? Onde seria melhor, né? Tem que ter um espaço próprio, sim, principalmente o cadeirante, né? Que precisa de um espaço físico, né? E dentro da Libras, do surdo e do cego, nem tanto. Mas a autodescrição em cinema, ela é muito pouco recomendada. Então, é um trabalho relativamente também caro, né? Oneroso. As Libras, você coloca lá as letras lá e as pessoas leem. Dá para fazer, né? É um custo baixo. Mas os outros que têm um custo maior, é difícil. Mas eu estou gostando muito dessa brincadeira, né? De fazer esses projetos. Agradeço muito, né, aos meus amigos no Japeri, né, que me apoiaram, e descobrir, né, que a cozinheira merendeira tem um potencial artístico e tem funcionado nos projetos. O que era isso, não era só eles que acreditaram, não. Outras pessoas também. Aí eu quero fazer isso agora o resto da minha vida. Daqui a 2 anos, quando eu me aposentar, que eu ficar velhinha, que a minha neta me levar. É isso que eu quero, para ser feliz. Obrigada, gente. A Nilda traz uma coisa muito importante. O projeto da Nilda, nesse lugar da acessibilidade, ele é um projeto social. Os projetos culturais, os projetos socioculturais, que são os projetos que eu sou acostumada a fazer, ele tem essa aba, né,
da acessibilidade, ele precisa ter essa aba. A gente tem muito isso em leis de incentivo à cultura municipais, federais, nacionais, mas cada vez mais a gente vem tendo isso também em editais privados. Então é muito importante pensar nessa acessibilidade, não só pensando no edital, mas pensando também nas pessoas, pensando também no público que você gostaria que estivesse assistindo. Nossa, e eu já penso, gente, eu vou colar com a Nilda para todo o projeto que eu fizer, eu vou mandar mensagem para ela. Como é que tá essa acessibilidade aqui? Tá tranquilo? E sim, muitas pessoas falaram... Estou pronta para aprender com vocês todas. Muitas pessoas falaram sobre essa transformação que é para o projeto cultural, né? E vocês vão ver aqui que o projeto cultural ele acaba se tornando um pouco simples, né? Na execução dele. Claro que depende muito de qual projeto, e aí eu trago também um pouquinho da fala da Nilda com relação a como que esse valor é distribuído. Porque a gente tem diferentes tipos de projetos. A gente tem patrocínio direto, a gente tem esses projetos que são emergenciais, e aí o que a gente coloca em cada um deles. Porque, por exemplo, muitas pessoas estão se readaptando com relação a esses projetos emergenciais, e a gente encontra montagem de peça que, num primeiro momento, ela seria um orçamento de 200 mil, tendo que se adaptar para 50 ou menos. E isso é muito a realidade do que a Nilda fala, sobre 80% do projeto vai na produção dele, realmente. Mas existem outros tipos de projetos que a gente vai estar vendo que não tem já essa questão, né? É uma coisa mais discutida. Claro que são pouquíssimos. Muitos já vêm com valor programado, assim, o edital, né, que eu falo, ele já vem com esse valor fechado, mas isso é uma coisa que a gente vai entendendo. Marina, fala comigo. Gente, já são 9 horas. Eu já falei. Ai, desculpa, é porque tava mexendo aqui. Tava sem imagem. Patrick. Olá, boa noite. Boa noite. Muito prazer. Me chamo Patrick Lian. Eu sou de São Gonçalo, mas hoje, atualmente, eu moro em Campos de Goytacazes. Faço licenciatura em teatro pelo IFE Campus Centro, aqui em Campos. E também faço parte do coletivo Liça Negra, que é um coletivo de teatro, coletivo negro, que estuda a estética negra. E participar dessa... Eu conheci essa oficina primeiro pelo Instagram, depois por um grupo do WhatsApp que eu faço parte, que é de Teatro Negro. E aí me veio interesse, porque já como eu sou ator, produtor, diretor do grupo, a gente é um grupo independente. A gente estava querendo conhecer, entender mais como é que a gente faz para poder estar escrevendo os projetos, né? Para poder, como a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, precisa produzir a nossa arte. Então, com o surgimento dessa oficina, e que também é gratuita, né? Uma coisa que está difícil de ser achado, as oficinas de elaboração do projeto geralmente são pagos, então, assim, quando eu encontrei esse, fiquei muito feliz. E é isso, aprender de como escrever um projeto, como desenvolver, enfim, é isso. Bacana, Patrick, obrigada. Prazer. Fagner. Fagner tá aí? Vou pular, então. Bruno. Oi, gente, boa noite. Boa Noite a noite. todos, todas e todes. Estão me ouvindo bem? Me vendo? Sim. Eu recebi a proposta da oficina num grupo de WhatsApp. Eu faço licenciatura em teatro na UFSJ, em São João del Rei, Minas Gerais. E aí
me interesso pela área, não entendo muito. Acho que eu sou muito leigo ainda sobre essa questão de projetos e tudo, mas eu sei que eu preciso entender, sei lá, o mínimo possível para que eu consiga também fazer alguma coisa, elaborar, tirar apenas da ideia e jogar para frente de alguma forma que eu possa me sustentar e ganhar um retorno financeiro com isso. Ainda não tenho nenhum projeto, nem nada, mas almejo aprender o máximo que eu puder aqui com vocês. Mas qual seria a sua área? Seria mesmo teatro? Sim, Bacana. assim, eu transito entre teatro, palhaçaria, iluminação cênica, algumas coisas assim, mas tudo envolvendo o núcleo do teatro mesmo. Nossa, você falou palhaçaria e me dá sempre um dó no peito, né? Porque no código a gente iria começar 2 projetos artísticos que é do teatro, mas com um trabalho de corpo circense. Toda vez que eu tenho contato com alguém que é desse lugar, eu fico, ai, que Covid. Mas gratidão, gratidão, Bruno. Obrigada. Eu que agradeço. Julie, Oi, boa noite a todo mundo. boa noite. Avisei no início que eu não ia deixar minha câmera aberta, porque a minha internet está horrível. E aí eu estou sofrendo com as EADs da vida. E aí foi um sufoco hoje, então, para também não passar por raiva, eu vou deixar fechado. Mas eu prometo que nos próximos encontros eu vou estar aberto, assim, para todo mundo me ver. Mas, enfim, é muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar ouvindo. Eu acho, mais do que achar, eu sinto assim revigorado quando estou na presença, mesmo que digital, né, de mulheres tão fodas, se é que eu posso usar esse termo aqui, está sendo gravado, enfim. Nil, eu vi o curso pelo Instagram, né? Uhum. A gente se segue e eu trabalho com teatro, sou diretor, sou dramaturgo, sou produtor, sou pesquisador, faço direção teatral na Unirio, pretendo seguir a, a área acadêmica também, né? Enfim. Mas a coisa que me despertou a estar aqui hoje com vocês, esse, esses dias também, foi a necessidade de engajar mais, talvez, assim, se posso dizer essa palavra, esse lado produtor mais prático, né? Eu me considero uma pessoa prática, mas sinto a falta de experiência nesse campo da produção, né? Eu sou uma pessoa com muitas ideias, desde sempre eu tenho essa, vamos dizer, facilidade de ter ideias de projetos, enfim. Sou idealizador da maioria dos projetos que eu dirijo, mas tenho muita dificuldade de me organizar nesse sentido, né, de uma escrita mais voltada para o mercado, essa linguagem do mercado, né? Por estar muito numa experiência acadêmica, a gente às vezes confunde um pouco os discursos mesmo, né? A linguagem para acessar cada pessoa, né? Pensar no produto, enfim. Total. E é uma coisa que eu desejo ter mais consciência na elaboração dos meus próprios projetos, que é o que eu desejo também, crescer nesse sentido, amadurecer nesse sentido. E aí a pandemia também traz muito essa reflexão, né? Muitas das vezes a gente acaba entrando também em alguns processos danosos para a gente, né? Que a gente cai em algumas sabotagens, autossabotagens, né? Sim. De também não enxergar o que a gente já construiu até aqui, enfim. É importante também a gente ter esse espaço, um espaço como esse, Nil, que para mim foi muito bonito ver as primeiras pessoas que já falaram até aqui, né, falando muita vontade, porque reconhece esse espaço, mesmo no primeiro dia, como um espaço de uma rede de apoio, sabe? Total. E isso me deixou muito contagiante, assim, contagiado, né?
com essas falas e com essa oportunidade de, enfim, ser também um lugar em que eu possa me sentir bem, sabe? Total, A gente total. está num momento tão delicado, né? Nós, enfim, aqui tem um número bacana de pessoas negras. Nós, pessoas negras, vivemos um contexto delicado, né? Uhum. Mas a pandemia trouxe um recorte bem específico. Então, se a gente também não tiver nos espaços para se sentir bem, né, acolhido, também não sinto muita necessidade de doar o meu tempo para isso. Então, estou aqui feliz com a oportunidade, feliz com a Nil também estar nessa buscando a troca, sabe? Que eu acho que é realmente fundamental para se pensar na produção independente ainda mais, né? E é isso. Muito obrigado pela escuta, obrigado também pelas falas de todo mundo. E é isso. Obrigado, Nil. Eu acho muito importante esse lugar, né? Porque eu fico pensando, e aí eu acho que é muito porque eu vim da periferia também, né? Porque a gente vem desse lugar e eu fico me perguntando onde eu estaria hoje, sabe? Se alguém não tivesse tido essa troca comigo antes. E aí eu acho que quanto mais a gente fomentar e quanto mais a gente mostrar, enfim, não sei se é mostrar, mas quanto mais a gente dialogar sobre a importância da cultura e a sua capacidade de estar aqui, de realizar isso, mostrar que você não precisa estar sozinho para isso, eu acho que é o meu rolê, sabe? Então, eu fico muito grata. Eu me dei vontade de rir porque eu vi no seu Twitter antes de começar a aula que você estava conversando com a Camila sobre como é difícil conseguir uma aula na faculdade que você saia bem, né? Eu falei, nossa, tomara que ele saia assim do encontro da oficina também. Aliviada agora com essa fala aqui, ó. Não, é sobre isso, sim. É uma ótima oportunidade de estar aqui hoje. É uma ótima Total. oportunidade de ser feliz, né, gente? Vamos lá. Obrigada, amigo. Wagner, você consegue agora? Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim. Gente, desculpa, a tecnologia, segunda-feira, tá tudo desalinhado. Mas enfim, eu me chamo Fagner Fabretti, eu sou do Espírito Santo, Vila Velha, para ser mais exato. Eu sou fotógrafo, sou graduado em fotografia, atualmente estudo rádio, TV e multimídia. E eu conheci a oficina através de uma amiga minha que mora em Nilópolis, que ela compartilhou e eu achei uma ideia super interessante. E, Nil, se você me permite, eu quero pegar um gancho na fala que você acabou de dizer, que é que você é da periferia, e se alguém não tivesse tido esse contato contigo, você não sabe onde você estaria. E eu sou de uma cidade do interior, assim, tipo, 10 mil habitantes, sabe? O máximo que você vai conseguir é um caixa de supermercado. Não fazendo julgamento de valores, mas a partir do momento que eu saio desse lugar e começo a produzir, a descobrir arte, a movimentar quem está ao meu redor, sabe? E apoiar os artistas locais, porque eu também sou um artista local, e continuar fazendo essa troca. Eu acho que isso que está acontecendo aqui, neste momento agora, é de extrema importância. Muito obrigado por isso, a propósito. Imagina. Eu acho que é isso. Mais uma vez, desculpa por todos os problemas tecnológicos. Sem problema. E aí me fala, você então pensa nesse projeto pensando fotografia, né? Ou TV, ou o quê? Como é que seria para vocês? Então, fotografia foi uma porta de entrada e agora eu estou flertando muito com audiovisual, com documental. Eu estou com um projeto, eu consegui aprovar um projeto na Audi Blanc com muito suor, muita quebrando a cabeça para tentar quebrar as panelinhas de produção daqui do estado do Espírito Santo, que são sempre as mesmas pessoas e etc. Uhum. E aí, nos próximos meses, eu começo a trabalhar com uma websérie sobre artistas locais, desde a performance, do artesanato, da música, artista, do modo geral. Eu estou muito ansioso por isso. Bacana. Vou pensar em parcerias.
Vou pra Exato. vou pro Rio. E é isso. Júlia da Costa. Olá, boa noite. Eu sou Júlia da Costa, sou terapeuta ocupacional e a minha ligação, né, na área cultural, ela começa a partir da minha formação. A minha primeira formação foi em artes visuais e, né, nessa implicação com a arte, eu já tinha um pensamento, minha linha é muito parecida com a da Nilda, né, pensando na questão da acessibilidade. E aí, já nessa primeira formação, eu já pensava de como seria potencializar, né, o campo da arte para alunos que, na época, falavam com necessidades especiais, hoje são pessoas, né, com deficiência. E aí o mundo, né, a partir da arte, foi me levando para outros caminhos. Né? A partir dessa formação, eu fui convidada para participar de uma oficina de geração de renda, com usuários de saúde mental, e aí eu pude também trabalhar a arte a partir, né, dessa oficina, e me formei em terapia ocupacional, caminhando muito nessa perspectiva de levar a arte como saúde, e também fui caminhando para a especialização em acessibilidade cultural pela UFRJ, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, e nesse curso de especialização, eu me formei em 2019 e foi no momento que eu também tive a oportunidade de conhecer também a cultura africana e afrodiaspórica, né, que é sempre muito velada na nossa sociedade, né, bem racista e capacitista. Então, com esse entrelaçamento sobre a questão da acessibilidade cultural, né, e eu trabalho, né, numa instituição voltada para pessoas cegas e com baixa visão, então foi um grande despertar, né, um despertar para pensar em levar a cultura africana e afrodiaspórica para as pessoas com deficiência. E aí, no meu TCC, né, da especialização, eu criei o conceito que eu chamo de afroacessibilidade cultural, né, que, na verdade, não é só de pensar nos recursos, né, porque os recursos a gente já tem muito bem estruturado, mas de como criar estratégias para que a população negra com deficiência tenha acesso à sua própria cultura, né? Então, a minha implicação, né, de estar aqui para conhecer e ter esse conhecimento de como elaborar, né, projetos, que é algo que eu sempre tive muito medo, né, de será que eu consigo? Como é que faz isso, né? Então, eu estava muito atrelada a algumas instituições que me davam apoio, mas eu acho que, de uma fala geral aqui, a gente entende que é necessário, sim, né, um fomento para que a gente possa dar também oportunidade para os artistas e outros colaboradores participarem de algo maior, né, que é promover a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E aí, para mim, está sendo assim, uma grande oportunidade. Eu vejo... eu fiquei assim, super feliz, né? Eu recebi através de um grupo, que é o grupo que eu e mais algumas mulheres, né, negras com e sem deficiência fazemos parte, que é o Instituto de Atividades Afro-Referenciadas, ou Pachorô, que a gente chama de IAO. E aí... E aí esse foi compartilhado lá e eu me inscrevi automaticamente, falei, a gente precisa disso, né? Que nós somos uma rede, né? Uma rede de que a gente precisa realmente ter esses conhecimentos, esses fundamentos, né? Porque de boa vontade não dá só para existir nesse mundo, né? A gente precisa ter tecnologias para resistência, para continuar nessa luta que é muito grande, né? Então, foi através desse grupo
que a gente está aí estruturando, que está aqui, né? Eu estou aqui como uma das representantes desse grupo para que a gente possa colocar ele para frente, para que ele possa caminhar, né? A gente fala muito que ele leva o nome de Opachorô, né? Que é uma tecnologia ancestral de Oxalá, né? Que ele usa para um cajado, né? Que ele usa para se locomover. E aí a gente fala sempre dessa caminhada lenta dele, mas que é uma caminhada lenta e contínua, né? E aí a gente está a mais um passo de conseguir os nossos objetivos, que é promover, né, a afroacessibilidade cultural. Nossa, tô até emocionada, gente. Eu tô arrepiada aqui. Eu tô arrepiada. Júlia, da onde você é? Da onde você é? Onde que é esse trabalho maravilhoso? Então, eu sou do Rio, eu moro no Maracanã, mas eu trabalho em Niterói, em Anchieta, vários corres. E esse trabalho, atualmente, eu faço parte de um laboratório, que é o Labixé, que é da UFRJ. E aí lá a gente já faz umas intervenções que a gente tem muito contato com o Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas, que é o MBMC, né? E aí, a partir desse contato com elas e dessa intervenção de afroacessibilidade cultural, e devido à pandemia, né, a gente fez atividades voltadas à cultura africana de forma virtual, e aí nesse formato acessível, né? Então, algumas dessas mulheres participam, né, desse encontro que se chama Troca de Ixé, né? O Ixé, na verdade, ele é uma palavra em Yorubá que significa atividade, trabalho, e é um grupo de terapia ocupacional, né? Coordenado por uma terapeuta ocupacional da faculdade da UFRJ, e essa palavra atividade é algo muito implicado no campo da terapia ocupacional. Então, é o Labixé, e a gente está fazendo ali trocas de atividades, né? Então, a gente está nesse formato, por enquanto, né, virtual, que é o que é possível nesse momento, né, nesse caos. Eu fiquei encantada com a Nilda, que ela começou a falar de acessibilidade, e eu falei, que bom que eu não estou sozinha, né? Porque é tão bom a gente encontrar pares que pensam não só nas pessoas, né, de uma forma geral, mas que tenha também um grupo específico, né? E aí um grupo que precisa exatamente de uma atenção. E a gente sabe como é custoso alguns serviços para dar conta disso. Só um minutinho, Nil, eu posso completar uma fala sobre a questão de acessibilidade? Um minutinho. Tá. Olha lá, Julie, eu também pensava assim, sabe, que era um mundo muito minúsculo, né? Mas quando eu participei dessa maratona 15 dias, eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que estão preocupadas com isso. Só que isso não vai para a mídia, não dá muito dinheiro, entendeu? Mas assim, tem trabalhos lindos feitos por muita gente. Não desista. Não, jamais. Um grupo grande, tá? Quero conhecer depois de perto tudo isso que você está trabalhando. Obrigado, Nil. Imagina. Wilson. Opa, vocês estão conseguindo me ver? Será? Sim, estamos sim. Opa, tudo bom? Eu sou aqui de Pernambuco, pesquisador da UFPE, e soube desse projeto da oficina por grupo de WhatsApp, por Bruno, na verdade, que aí falou quase agora. Eu também sou bem leigo no assunto, estou bem aberto para aprender, que acho que o desconhecimento é o primeiro muro, né, que a gente tem que vencer para a ação. Mas eu pesquiso na área de arquitetura na universidade, e meu interesse até o momento voltado na parte de educação patrimonial, que é algo que eu me dedico também.
enquanto produção de arte. Então, era muito minhas ideias ainda iniciais de voltar essas duas coisas, de aproximação, educação para o patrimônio, a partir da arte, com a população local. E eu acho que é mais isso, não sei bem o que falar. Nossa, que bacana. Eu vejo muitos editais sobre patrimônio material e imaterial, e é difícil encontrar pessoas que se interessem, né, que queiram esse campo. Bacana. Obrigada, Wilson. Obrigado também. Luma, você quer falar um pouquinho? Você entrou um pouquinho depois? Posso falar? Vocês me veem? Estou tentando ligar a câmera aqui. Agora eu vejo. Oi, eu sou Luma Gama, eu sou do Acre, da capital, Rio Branco. Olá, tudo bom? Oi, Aida. Eu soube do... Falei, Camil, perdão, desculpa, eu precisava invadir. Tudo bem. Eu soube do curso através do Bruno também, no grupo de WhatsApp. Obrigada, Bruno! Me interessei muito porque ano passado, quando abriram alguns editais da Lei Aldir Blanc aqui na minha cidade, no meu estado, eu pilhei muito para escrever, né? Me reuni com um grupo de artistas daqui e a gente escreveu um projeto, inclusive, para essa lei e para o Natura Musical, aprovamos 3 e tudo mais. E eu tenho interesse em saber escrever porque eu também sou artista, eu tenho um duo musical e estou interessada nesse rolê. Bacana, nossa, que legal, gente. Vocês não têm noção da minha felicidade por saber que tem pessoa em cada cantinho do Brasil, assim, eu sou muito apaixonada. Agora, a gente não pode falar que é nacionalista, né, porque vai para um outro viés. Mas eu sou muito apaixonada pelo Brasil, assim, a diversidade cultural do nosso país, e aí, enfim, isso já me emociona muito ter todos vocês aqui. Muita gratidão, acho que a gente vai ter muitas trocas, muitos encontros. Eu tinha reservado 30 minutos do tempo de hoje para esse momento, né, de troca de falas, mas eu achei que não seria certo interromper toda essa troca, porque eu acho que tudo isso parte da troca, um projeto parte da troca e do que cada um pode contribuir nele. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ir. Deixa eu voltar aqui para o slide. Próxima coisa que eu preciso falar com vocês é sobre essa organização de como que a gente está realizando essa oficina, né? E aí, desculpa a minha indisponibilidade de horário com vocês, porque realmente eu estou executando 3 projetos da Aldir ao mesmo tempo, então estou um pouquinho louca. E aí, os nossos encontros ficam sendo às segundas e quintas-feiras, nesse horário de 8 até as 10, o que não significa que a gente vai atingir as 10 sempre, pode ser que às vezes acabe antes ou não, ou se alguém quiser e puder extrapolar, estamos aí. Os encontros vão ter gravações, né? Eu preciso ter essas gravações para prestação de contas, mas também caso alguém queira ter acesso ao que foi falado na aula, ou tive dúvida, queria relembrar um pouquinho sobre orçamento, estamos aí, a gravação está aí, só solicitar que a gente manda. A gente vai fazer essa oficina, eu não gosto de falar como aula, curso, porque eu não acho que seja esse lugar, sabe? Eu acho que real é um lugar de troca com vocês. Nesse momento só de apresentação eu já aprendi muita coisa. Então, eu não me sinto num lugar de professora, sabe? Eu me sinto num lugar de entender esse diálogo mesmo. E aí, a gente vai estar elaborando projetos de forma prática e em conjunto. E tendo essa troca e possibilitando esse imbuído de projetos, de pensamentos, como a gente teve agora da Júlia da Costa com a Nilda, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores ideais que a gente tem, assim, encontrar pessoas que acreditam na nossa linguagem, que queiram a mesma coisa que a gente. E aí a gente vai entender um pouquinho da estrutura básica de um projeto cultural, mas isso não quer dizer que é uma receita de bolo, porque não é. Cada projeto é um projeto, cada lugar é um lugar, cada edital é um edital. A gente tem uma estrutura, a gente tem uma forma,
mas essa forma não é igual massinha de biscuit, é igual massinha de modelar mesmo, que a gente vai mudando. E aí, eu tinha colocado para você, né, abrindo para você, mas eu acho que vocês já falaram um pouquinho do que é um projeto para vocês. E uma coisa que a gente sempre traz é que projeto é diferente de ideia. Porque às vezes eu vejo muito isso, né? Tipo, ver um conhecido, como é que tá a vida? Não sei o quê. Tô cheio de projetos, não sei o quê. Mas aí não é um projeto, é uma ideia. E aí como é que a partir da ideia você desenvolve o projeto, sabe? E aí é esse cuidado, né? Que é importante a gente ter até com essas falas, assim, porque um projeto ele abrange muito mais coisas do que a ideia. A ideia é só o começo, sabe? E se eu também estiver correndo muito, gente, porque eu falo muito rápido, vocês sinalizem para mim, por favor. E eu também não consigo ver o chat, porque eu estou compartilhando. Eu estou vendo que tá piscando, mas não sei. E aí a gente entra, né, nessa questão do que é o projeto em si. E aí eu falo para vocês que o projeto é um instrumento técnico e estratégico amplamente utilizado no meio empresarial, que possui características próprias que define como tal, independente de tamanho, complexidade ou duração. Então, quais são as principais características de um projeto? Primeira coisa é que ele tem uma duração limitada, ou seja, todo projeto tem início, meio e fim. Às vezes, a gente confunde projeto com produto. Por exemplo, eu tenho um projeto de adquirir a minha casa própria. Então, o objetivo do projeto é a casa. E aí, o momento que eu adquiri a casa, eu realizei o projeto. Mas a casa é o produto, ele não é o projeto. Então, o projeto ele teve um fim no momento que você adquiriu a casa e no momento que você avaliou isso, esse seu trabalho a partir disso. Todo projeto ele tem um objetivo específico. O que quer dizer isso? Às vezes a gente confunde o projeto com a instituição, com o meio, com aquilo que gera o projeto. Vou dar um exemplo trazendo para mim. O Grupo Código, daqui de Japeri, o grupo que eu faço parte, a gente trabalha em 3 vertentes. Essas vertentes são companhia artística, espaço cultural e oficina de teatro. E aí, quando a gente coloca no objetivo específico, é nesse lugar. Existe um projeto para a oficina de teatro, existe um projeto para o espaço cultural e existem projetos de montagens e de trocas da companhia artística. E esses projetos fazem parte do Grupo Código, mas cada projeto possui um objetivo. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Até aqui, tudo certo? Beleza. Sim, sem problema. Todo projeto ele possui um recurso limitado. Ou seja, para que ele seja executado, ele tem um orçamento prévio. Quando eu falo recurso limitado, eu não quero dizer que todo projeto não possui muito dinheiro, não é sobre isso. Eu estou querendo dizer que todo projeto tem um orçamento anterior. Esse orçamento não acontece no momento. Não é tipo, eu estou realizando esse projeto agora e eu tenho como ter 20 e depois eu tenho como ter 50. Não, porque cada valor é para um projeto. Claro que existem edições. Eu tenho edição 1 de um projeto de oficina de teatro e eu tenho 20 mil reais para essa edição 1. Então, eu vou elaborar o projeto pensando nesses 20 mil reais. Se eu tiver mais uma contribuição para essa oficina de teatro depois, eu vou criar outro projeto para esse depois. Entendeu? Não é, cada projeto ele é organizado por um recurso limitado. Os projetos são independentes, que é um pouquinho sobre o que eu falei antes, nesse lugar do objetivo específico. Ele não precisa da instituição para ele ser feito.
Você pode ter um projeto, inclusive, que contenha 3 ou mais instituições trabalhando juntas, que também não quer dizer que essas instituições vão trabalhar juntas a vida toda. Cada projeto tem a sua singularidade. Por exemplo, eu estou num projeto de uma montagem de um festival internacional que está para acontecer final do ano que vem, caso não tenha pandemia. E aí, nesse projeto, dentro dele existem várias organizações que irão trabalhar em conjunto para que esse festival aconteça. Mas são organizações que nunca trabalharam juntas antes, algumas sim, mas enfim, é esse lugar de eu vou me unir em prol de um projeto, ou esse lugar de eu, como produtora executiva do projeto, eu não preciso ser da companhia ou do grupo ou da instituição que está fazendo esse projeto. As coisas são completamente diferentes. Show? Próximo. O projeto possui 4 etapas de duração. Um projeto em si, ele é pautado em 4 etapas de duração. Quais são elas? Conceitual, planejamento, execução e conclusão. E a gente vai falar um pouquinho agora. Essas etapas de duração, elas são consideradas o ciclo de vida de um projeto. E aí, ele se inicia na estruturação de uma ideia, esse momento que eu tenho essa ideia, eu tenho esse pensamento e eu quero trabalhar a partir desse pensamento. Como que eu faço isso? E aí, é esse lugar de jogar, assim, pensar, enlouquecer, o que pode vir, o que pode vir a ser. E aí é esse momento de você conceituar, você delimitar o que vai ser esse projeto. Depois disso, você vai definir o caminho para a estruturação desse produto. E quando a gente fala estruturação, é pensando nessas bases que um projeto tem, que eu vou falar mais adiante. É você pegar esse jogo, né, esse mundo das ideias que você colocou no papel e você começar a definir um caminho, uma trajetória com eles, assim, entender o que cabe, porque uma coisa também muito importante. Às vezes a gente pensa uma coisa e a gente pode estar pensando 2 projetos ao mesmo tempo ou 3 projetos ao mesmo tempo. Exemplo, eu posso ter um projeto de uma feira de livro e, ao mesmo tempo que tem a feira de livro, tem a exposição de moda e tem uma peça de teatro. Beleza, posso fazer um festival com isso. Mas eu também posso fazer 3 feiras diferentes. Eu posso ter um projeto para a feira de livro, eu posso ter um projeto para isso, eu posso ter um projeto para aquilo. A Nilda, trazendo um pouquinho do exemplo dela, ela demonstrou um pouquinho, né, sobre esse lugar de você ter um projeto e aí como que você entende ele, como que você se divide esse orçamento prévio nele. Mas você também não precisa realizar ele todo. Você pode realizar parte dele. Por exemplo, você pode trabalhar nesse momento só com deficientes auditivos. E aí, no próximo momento, você trabalha com cadeirante. Sabe? Entender também a forma que você delimita cada projeto que você vai executar. O próximo passo é a execução do projeto, que é a terceira parte, né, desse ciclo da vida dele. Depois que você planejou, depois que você definiu, depois que você estruturou cada parte do projeto, cada coisa que você vai acontecer, você vai executar ele. E nesse momento de execução, é o momento que você está vendo que o seu projeto está sendo posto na prática. É o momento que você vai entender o que você está acertando, o que você está errando, o que poderia ser mais viável fazer, o que você não vai fazer de novo de jeito nenhum. Tudo isso é entendido na prática. Nada disso a gente vai ter de uma forma que a gente entregue para vocês. Por isso que é importante, quando você está iniciando um projeto, você ter essa ajuda de pessoas que já têm um costume de realizar projetos, mesmo uma conversa só, mesmo que seja um lugar de pedir opinião mesmo, sabe? Porque é importante você entender
como que cada coisa se dá, e ainda mais pensando em projetos públicos, né? Que tem uma prestação de contas muito mais avançada, não tanto os da UDIR, que são emergenciais, mas projetos públicos costumam ter uma prestação de contas muito louca. E aí, como que eu coloco uma imagem nisso, né? Isso é muito importante pensar. E aí, no final da execução, a gente traz esse momento de avaliação, de conclusão de tudo que foi feito. Você vai avaliar se todos os objetivos foram alcançados, você vai fazer esse lugar de prestação de contas. O que é a prestação de contas? Prestação de contas é quando você finaliza um projeto, você faz um relatório desse orçamento prévio, você faz um relatório do que saiu, do que precisou entrar em emergência, do que precisou entrar mais no projeto, do que sobrou do projeto. Você vai estruturar tudo isso e você vai estruturar um relatório escrito. E nesse relatório escrito você vai escrever tipo diário, sabe? Todo projeto que eu faço, eu costumo destinar um caderninho como diário para ele, escrevendo cada coisinha, cada atraso, cada coisa, porque depois tudo isso vai ser colocado dentro do seu relatório. Depois disso, você vai entender tudo aquilo que você estava vendo na execução. E aí a sua segunda versão do projeto, ela vai vir de uma forma outra. A sua segunda versão do projeto, você vai entender muito mais, muitas singularidades que você não tinha se dado conta antes. E essa prestação de contas, muitas das vezes, ela é feita quando você precisa ter uma entrega. Mas eu costumo dizer que a prestação de contas é um dos passos mais importantes do produtor, independente se você vai precisar entregar isso para alguém ou não. Porque é o momento que você mesmo vai estar avaliando o seu trabalho e você vai ter essa avaliação no trabalho do outro. E uma coisa que é muito importante de ser falada, essas 4 etapas, elas se completam. Então, é muito complicado você pular do conceitual para a execução. Você precisa ter cada etapa feita, seguindo cada ordem, para que o seu projeto dê certo. Senão a gente fica nesse lugar e fica perdido, e aí, às vezes, muita gente se sente incapaz de realizar um projeto, mas porque você não respeitou essa ordem de ciclo de vida dele. Tudo isso é muito importante de ser feito, de ser trabalhado. E aí a gente entra para a especificidade de um projeto cultural. Tudo isso falado antes, eu vou falar de um projeto em si, o geral do projeto. Qual a diferença para o projeto cultural? O projeto cultural possui como eixo central a cultura e as artes, quaisquer que sejam as linguagens artísticas. Um CD entra no projeto cultural, um filme entra no projeto cultural, telenovela entra no projeto cultural. Toda a questão de troca de linguagem, de cultura, ela entra no projeto cultural. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu tenho. Pois não. Eu estava anotando aqui, eu queria ver se tu poderia falar um pouco mais sobre o produtor executivo dentro desse processo, assim, o que esse cara faz, o que essa mina faz, quais são as funções dele, quais são, que a gente vê produtor executivo, produtor cultural, dentro de um projeto cultural, qual é a diferença dessas vertentes? E eu queria ver ele contigo nesse ciclo das etapas do projeto. Tu fala em conceitual, planejamento e execução. O conceitual seria no momento que eu tenho a ideia ou já é no momento que eu sento para escrever esse projeto? Ou é a partir do planejamento que eu considero como se fosse o momento que eu vou efetivamente sentar e escrever o projeto, e o conceitual é só quando eu penso nele. Eu não sei se eu fui clara na pergunta. Foi super. 2 coisas. Primeira coisa, a divisão de produtores. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente quando eu falar sobre equipe de trabalho. É um dos pontos que a gente vai trabalhar. Mas eu já vou adiantar essa pergunta. Dentro de um projeto, a gente pode ter 4 tipos de produtores. A gente pode ter gestão de projetos, que é aquele que cuida mais burocraticamente do projeto, que cuida de toda a questão financeira, que cuida de todos os contratos, que cuida mesmo... É esse lugar muito do PJ, né, da pessoa jurídica que está fazendo parte do projeto. Que muitas das vezes ele se cruza com a direção de produção. A direção de produção é aquela pessoa que vai estruturar
que vai entender cada parte do projeto e vai fazer com que cada uma dessas etapas elas sejam cumpridas de forma objetiva. A direção de produção vai ser basicamente aquela pessoa chata que vai cumprir a ordem de todo o projeto. O produtor executivo é aquela pessoa que vai trabalhar na produção da execução dele. Ou seja, o produtor executivo, o trabalho dele inicia na terceira parte. O trabalho do produtor executivo é justamente tudo aquilo que tem a ver com a execução. Por exemplo, a direção de produção é quem vai fechar a ficha técnica, é quem vai fechar a equipe, é quem vai pensar em quem vai fazer a distribuição de contrapartida, é pensar toda essa etapa pré, todo esse planejamento, toda essa questão antes da execução. Na execução, acompanhamento de como que está a camarim tal, como que está tal situação e tudo mais, é o produtor executivo que faz. E aí, além disso, a gente vem para a quarta, que é o assistente de produção. Dependendo de como for o tamanho do projeto, um produtor executivo, 2 produtores executivos não conseguem realizar ele. E aí precisa desse assistente de produção para dar esse suporte em alguns lugares. Então, a gente tem esses 4 tipos de produtores. Foi clara? Sim, sim. Perfeito. E aí, pensando nesse lugar do conceitual planejamento, tem um momento que, e eu tenho muito isso em sonho, né? Tipo, eu tenho uma ideia e aí estala, acordo, penso, cara, foda isso, vou pensar num projeto assim. E aí a gente faz uma nota, ou escreve no papel para não esquecer, tipo, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é o conceitual. Isso é pensando no que eu vou realizar dentro do meu projeto. E aí, o momento que você senta e se debruça nisso, e aí você vai entender como que você vai fazer isso, o que você vai fazer dessa ideia, o que dessa ideia realmente se encaixa, o que nessa ideia vai ser trabalhado, o que nessa ideia realmente eu consigo pensar para agora e como que eu vou dividir o que é, como que é, por que é. Tem essas perguntinhas que eu também vou falar hoje, não sei se vai dar tempo, que é esse momento do planejamento. Então, o conceitual é o momento que eu tive essa ideia, e aí, não, independente de eu colocar essa ideia no papel ou não, e eu tenho uma coisa, ainda mais amigo artista, né? De tipo, cara, tive tal ideia para tal projeto, aí você fica com isso guardado na sua cabeça, você esquece. E aí você deixa passar uma ideia que poderia ser incrível para um projeto. Então, é importante que nesse conceitual você escreva, você faça essa tempestade de ideias num papel e você jogue tudo que está passando pela sua cabeça. E aí, num primeiro momento de estruturação disso, de entender como isso se dá, aí entra esse planejamento. Beleza? Oi, Tina, tem mais alguma dúvida? Estava anotando aqui, querida. Não, eu acho que agora eu entendi um pouco mais. Quando tu fala ali no conceitual, eu posso fazer, pode ser um brainstorm, um mapa de ideias. Exatamente. Um diário, anotar no bloquinho de notas do Google, que seja. Isso. Mas aí, quando eu vou fazer o planejamento, que eu vou efetivamente escrever o projeto. Exatamente. E é aquilo que eu falei antes, né? Tipo, um projeto não é considerado uma ideia. E aí o conceitual é esse momento da ideia. Esse momento eu vou materializar primariamente a ideia. Exatamente. Nil, pode dizer que no conceitual você pode pôr ali as maiores viagens que você tem sobre aquele assunto. Aí, quando você chega no planejamento, com a equipe, você começa a descer para a realidade. Tal. Seria isso? É isso. Por isso que minhas coisas são cortadas 40% com a minha equipe. Mas é porque é muito pensado também, porque assim, é isso, tipo, 40% é muito viável para um projeto agora. Mas será que esses outros 60% precisam ser jogados na lixeira? Ou eles podem ser pensados para um projeto que, por exemplo, eu posso aproveitar 30% do que foi? Sabe? E é sempre deixar isso em mente, assim, porque a gente não tem que deixar morrer uma ideia ou uma coisa que veio na nossa cabeça, porque se veio tem um motivo.
Eu acredito muito nisso. Isso que tu fala me lembrou muito o processo que a gente usa para escrever piada no stand-up. Normalmente surge só uma frase, tu anota aquela frase e depois tu vai lapidar ela e vai ver até que se ela é viável, e às vezes tu pensa, disso aqui vai sair isso, mas tu acaba tendo que guardar no bolso e vira outra coisa depois. Exatamente. Eu tenho vivido isso um pouco com um projeto, porque eu trabalho numa OSC que é muito carente, assim, tem pouca verba e a estrutura física do espaço é muito pequena. Então, esses dias eu comecei no mapa mental de um projeto, assim, eu digo, gente, onde é que eu vou meter as pessoas para ter aula disso aqui que eu estou tendo? Não, é isso, sim. E às vezes, quando você pula também desse mapa de ideias direto para a execução, é muito fácil de se perder. É muito fácil de não se encontrar ali dentro. Com certeza. E depois, se a gente receber uma grana para fazer, pode ficar meio complicado a gente conseguir explicar, né? Olha, eu não consegui fazer. Tá, mas tu fez o que com o dinheiro? Gastei não conseguindo fazer. Exatamente. E aí a gente entra para essa ordem. Porque o que é de fato? Você vai reunir as informações, né? Eu falo isso depois desse momento do planejamento. Você sentou, você reuniu essas informações, você entendeu cada coisa, cada o seu qual, e aí depois disso você vai detalhar cada uma delas. Porque é isso, no primeiro momento eu coloquei que eu preciso de uma oficina de teatro. E aí, dentro dessa oficina de teatro, eu vou dar aula de interpretação, eu vou dar aula de voz, eu vou dar aula de teoria. E aí, como que eu detalho isso? As minhas aulas vão ter quais metodologias? Quem serão os oficineiros? Sabe? Você ir realmente a fundo nessa sua ideia. E depois você vai compilar essas informações pensando na estrutura real de um projeto. E aí, eu ia trazer essa tempestade de ideias, dando 10 minutos para que vocês fizessem esse trabalho, né? De ir anotando, fazer esse brainstorming mesmo, de todas as coisas que vierem na cabeça de vocês, pensando no projeto de vocês. Como não vai dar tempo da gente fazer isso hoje, eu vou pedir para que vocês façam quando a gente terminar. E aí, na quinta-feira, a gente pode voltar nisso. Beleza? Explica de novo o que é que você está solicitando. Eu não acho que eu não entendi bem. Por favor. Então, esse momento de tempestade de ideias é aquele primeiro momento da pira, sabe? Que a gente falou antes. O que eu quero que vocês façam é que vocês tenham essa pira. E aí, tem um exercício que é ótimo para isso. Vocês pegam esses 10 minutos, vocês colocam no cronômetro esses 10 minutos. E aí, nesse tempo que vocês estão fazendo isso, vocês vão anotar no papel absolutamente tudo que vier na cabeça de vocês. Tudo. Cada coisa. Se vocês estiverem pensando, eu não sei o que pensar nesse momento porque eu estou nervoso, vocês anotam isso. Porque disso saem coisas incríveis. E aí, depois dessa tempestade de ideias, depois que vocês entenderem, claro que tentando focar o máximo possível em projetos, claro que tentando focar o máximo possível no ideal que você quer, vocês vão ter essa primeira coisa para a gente ir moldando juntos depois. Beleza? E aí, Beleza. E aí, a partir disso, a gente entra nessa organização. O que é essa organização? O que é esse compilar de ideia que eu falei o tempo todo? Eu trago isso agora no final para vocês. O que é um projeto? Um projeto, ele refere-se ao que você pretende desenvolver. É aquele lugar, o que, né? É o primeiro ponto. O que eu quero? Qual lugar que eu quero? Não qual lugar, o que eu quero. A partir disso, a gente vem por quê? Por que eu quero isso? Por que a Nilda e a Júlia precisam fazer e se pautar em projetos sobre acessibilidade? O que a gente vem vendo na realidade brasileira que traz essa necessidade de projetos acessíveis? Para quem que se destina esse projeto?
Quem e quais as especificidades desse quem? Como? De que forma? De que forma eu consigo realizar esse projeto? Eu consigo realizar esse projeto online? Eu consigo realizar esse projeto presencial em um espaço? De que forma, assim? Qual forma eu vou dar para ele? Vai ser pensando nos cadeirantes, e aí como que eu vou pensar, né, nessas cadeiras? Vai ser pensando no deficiente auditivo? Vai ser pensando no cego? Como? Depois a gente vai para o quanto, que é o lugar que é sempre revisitado, né? Tipo, no momento eu tenho, sei lá, 10 pila para o projeto, 10 mil. E aí eu vou estruturar isso baseado nesse quanto, porque é quanto eu sei que eu consigo patrocínio, é quanto eu sei que eu consigo colocar. E aí entender qual é esse valor, ou até não se limitar a isso, ou até nesse primeiro momento você realmente colocar o quanto você acha que o seu projeto vale. Quanto você acha que para a realização dele, ele precisa ter, quantas pessoas na equipe, e aí quando você vai realizar ele? Qual é o período que você acha que ele vai ter? Você acha que o projeto ele precisa de 7 meses, de 1 mês, de 1 ano? E aí, pensando nisso, quando acabar o Covid, agora, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso agora, quando que vai ter esse projeto? E aonde, assim? E quando a gente fala no onde, a gente fala também pensando nessas especificidades de cada lugar. Porque se eu fizer um projeto em Minas, se eu fizer um projeto em Porto Alegre, se eu fizer um projeto no Rio Grande do Sul, é totalmente diferente do que eu fizer um projeto na Baixada do Rio de Janeiro. Então, pensar nesse onde é pensar quem são essas pessoas. Eu não mudei aqui para vocês. Pensar nesse onde é pensar quem são essas pessoas que estarão recebendo o meu projeto. E é pensar em como que se dá até mesmo essa divulgação do projeto. Por exemplo, Japeri é um lugar que a internet não funciona tanto quanto carro de som. Mas a região metropolitana, carro de som não funciona. A região do centro do Rio é internet, é banner, é folder. Aqui em Japeri a gente tem muito boca a boca. Então, assim, entender esse onde também é entender um pouquinho disso. Beleza? E aí, esses são as principais perguntas que vocês precisam se fazer no momento que vocês estão saindo dessa tempestade de ideias, indo para o planejamento. Vocês, a partir daquilo, vocês vão tirar cada coisinha daquela tempestade e vocês vão incluindo em cada um desses quadradinhos. Mas não é o que vocês vão fazer para quinta-feira. Para quinta-feira eu só quero a tempestade de ideias. Para quinta-feira é só a tempestade, fica tranquilo. Para o próximo encontro, a gente vai tentar trabalhar, e aí eu vou mostrar para vocês como que entra, né, essas perguntas, em qual lugar entra cada pergunta, o objetivo, já estou mostrando para vocês que entra no quê, a justificativa entra no porquê. Então, entender como que essas perguntas entram nesse projeto estruturado e essa apresentação do projeto. Por quê? Porque a gente precisa ter em mente que, quando você está fazendo um projeto cultural, você está levando ele para que uma pessoa avalie seu trabalho. E essa pessoa que vai avaliar seu trabalho, ela precisa de uma leitura dinâmica e objetiva. Essas pessoas, você precisa conseguir conquistar essa pessoa de uma forma rápida. Não tem como, e eu acho que foi a Bertina que falou antes, né, que às vezes alguns projetos pareciam um trabalho de TCC. E aí, como é que eu vou vender esse trabalho? Nem o próprio acadêmico, às vezes, é TCC, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer com que o meu patrocinador se sinta motivado a realizar o meu projeto? E é isso, gente. Finalizo aqui.
Coloquei aqui a bibliografia que eu uso. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês essa apostila do Sebrae. Ela é de 2014, tem muitas coisas nela que não são atualizadas, tem muitas coisas que eu vou fazendo, mas a forma que ela é colocada é muito bom. Eu também uso um pouquinho da apostila da Ecolus, que é uma instituição daqui do Rio de Janeiro, que eu participei da assessoria. Mas para esse slide eu usei só a apostila do Sebrae. Coloquei meu contato aqui. Vocês podem estar tendo essa troca comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem para mim. A gente está muito junto. É isso. Vou interromper aqui o compartilhamento e a gravação. Posso fazer uma pergunta? Claro. A gente